dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A nossa live, nosso momento de oração. Eu quero convidar você, nessa manhã com Deus, no momento do nosso devocional, a iniciar fazendo uma oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a persistência em oração. O que a Bíblia nos fala sobre persistir em oração? E vamos juntos, então, iniciar nosso dia, começando orando, e depois sendo direcionados por essa palavra que pode ser um direcionador sobre a tua vida, pode trazer edificação e até mesmo ser a resposta das tuas orações. Vamos juntos? Senhor, eu quero iniciar essa oração primeiramente lhe agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor fará. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor que é constante, pela tua graça que tem nos alcançado, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelos direcionamentos que os céus têm trago para as nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado diário e por estar sempre nos fortalecendo, nos dando novas oportunidades, nos auxiliando. Obrigada, Pai, por em todo o tempo estar estendendo as mãos para nós. Quantas vezes nos encontrávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. E no devocional de hoje, Pai, tenha total liberdade para falar conosco, para nos direcionar, edificar as nossas vidas. Espírito Santo, que a tua presença venha acolher, abençoar, transformar corações. Que essa palavra possa ser um divisor de águas para as nossas vidas nessa manhã. Entregamos, ó Deus, o nosso dia nas tuas mãos, tudo o que vamos fazer, que seja consagrado a ti, que seja edificado em tuas mãos. Afinal, um novo dia nós recebemos, e que esse dia seja extraordinário e que possamos vivê-lo de forma maravilhosa e abençoada, para a tua honra, para a tua glória, para agora e sempre. Amém. Amém. Vamos lá? Mateus 7, versículo 7. O título do nosso devocional hoje é A Persistência em Oração, a importância de persistirmos em oração, que diz assim: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei a porta e a porta se abrirá. Em Mateus, irmãos, nós vamos ver essa mensagem onde Deus vai nos ensinar o porquê é importante persistirmos em oração. Eu já escutei quando eu era mais nova muitas das vezes que não tinha necessidade de ficar orando 300 vezes pela mesma coisa, de buscar por aquilo que nós sonhamos. Se você já disse para Deus o que você quer, já entregou para o céu, pronto, segue para a próxima. Porque Deus não é surdo, Deus ele não precisa que nós fiquemos focados em um pedido. Se for dele, uma hora ele vai fazer. Só que a Bíblia me ensina diferente do que o homem me ensina. O homem me ensina que eu falo uma vez com Deus e ele faz se ele quiser. Mas a Bíblia me fala que eu preciso buscar para mover o coração de Deus. Em Mateus 7, do versículo 7 ao 12, vai estar falando sobre a persistência em oração. Persistir não é orar uma vez e jogar para o universo. É estar constantemente ali conversando com o Pai. E diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, o encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, seu filho, que pedir um pão e você lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, Ele dará coisas boas aos que pedirem. Assim, tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. O versículo básico que a gente vai usar para a primeira introdução é Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e a porta se abrirá. Jesus nos apresenta aqui um princípio muito importante espiritual e bem poderoso, que é a oração perseverante. Os verbos usados por Jesus indicam continuidade e não é pedir uma vez e desistir. É continuar pedindo. Não até que você se canse, mas até que o céu se movimente. É continuar buscando, continuar batendo. A persistência em oração não é a insistência vazia. É o movimento da tua fé através daquele projeto, através daquele sonho, tendo total confiança e crendo naquele que você está buscando. Então, quando eu estou buscando por uma restauração de um casamento, eu vou continuar buscando. Primeiramente, eu busco por sabedoria para saber se aquilo, sobre aquela restauração, ela provém ou não de Deus, sobre aquele projeto, se ele é ou não de Deus. Deus confirmou, sim, essa porta eu vou abrir na sua vida. Sim, esse propósito eu tô nele. Sim, essa restauração eu estou nela. Aí, eu começo a oração persistente. Então, é orar com sabedoria. Primeiramente, eu peço um direcionamento de Deus, Deus confirmando o direcionamento, eu sigo em persistindo em oração, que é utilizar a minha fé de forma diária, declarando sobre a minha vida aquilo que eu sonho, para que o nome de Jesus seja glorificado e honrado, para que haja um novo testemunho surgindo e mostrando ali para os céus e terra a minha confiança nele. Porque para o mundo, muitos orariam 1, 2, 3 dias e falariam, deixa, cansei, já orei 3 dias, Deus não falou nada, acabou. Mas quando nós conhecemos quem é o nosso Deus, eu orei, Ele já tinha confirmado sobre um projeto. Eu continuo tendo ações para viver esse projeto e continuo buscando. Pode nos primeiros 1 mês, 2 meses não acontecer nada, mas em breve acontecerá, porque o plano perfeito de Deus, ele é completo. E Ele me ensina que tudo eu posso por meio dele, que é aquele que me fortalece. Declarar com atitudes que confiamos em Deus é importante, irmãos. É como se nós estivéssemos batendo na porta para que ela pudesse se abrir. Então, quando eu falo para Deus, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha salvação, eu declaro sobre um cenário difícil, portas abertas, oportunidades, um movimento diferente, uma mudança de cenário, uma mudança de ciclo, uma mudança de estações. O que Deus faz? Ele transforma, porque a palavra tem poder e a fé tem muito efeito. Seguindo para o próximo versículo, Mateus 7,8, vai dizer assim: porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abrirá. Deus, ele não ignora a oração que você fez. A oração mais poderosa do mundo, irmãos, é a nossa oração feita com sinceridade. Tem pessoas que falam assim, Ju, como eu posso fazer uma oração tão poderosa que mude totalmente a minha história? Irmãos, sendo sincero, você pode falar para Deus, Senhor, o Senhor sabe a situação que eu estou passando, o Senhor sabe a forma que eu enxergo essa situação, o Senhor sabe a tristeza que essa situação me causa. Você pode falar para Deus sobre a angústia que o seu coração guarda, sobre as mágoas que há dentro dele. Você pode falar daquilo que tem te sobrecarregado, te tirado até mesmo o sono, te tirado muitas das vezes a vontade de sorrir. Deus, irmãos, ele é perfeito e ele entende exatamente os seus sentimentos e a sua dor. Ele não é indiferente. Afinal, se nós fomos feitos, gerados à imagem e semelhança de Deus, os nossos sentimentos, eles também provêm dele. Então ele entende, ele compreende e ele responde no tempo certo. E às vezes Deus, ele nem vai trazer respostas rápidas como nós queremos, mas uma provisão que mude literalmente aquilo que nós estamos buscando.
Da forma certa, Ele traz a provisão e as mudanças e realiza os propósitos para conosco. Às vezes, irmãos, a resposta não vem como nós esperamos, mas vem como nós precisamos. Às vezes você fala para Deus: Senhor, eu queria muito uma porta de emprego aberta, mas não especifica na área que você quer. E aí Deus, Ele abre várias portas para você. Você fala: oxe, mas eu não quero nenhuma dessas. Seja detalhista. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Um exemplo é um testemunho. Eu vou contar para vocês de uma historinha. Uma vez um rapaz foi pregar na minha igreja e ele falou assim que Deus, ele escutou que Deus, ele era um Deus que fazia milagres extraordinários. E ele começou a orar por uma casa. E ele ficava: Senhor, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Eu quero que o Senhor me dê uma casa. Eu moro. Porque, irmãos, eu moro de aluguel, eu moro num aluguel e ainda num barraquinho. Então eu quero uma casa. Quero uma casa que tenha tijolos, quero uma casa que tenha cimento. Eu quero uma casa bem legal. Só que ele não especificava. E aí a mulher dele falou: nossa, mas se Deus ele for dar pra gente uma casa rebocada, pintada, tudo mais, a gente devia falar pra Deus da forma que a gente quer, a cor que a gente quer, o que a gente quer que venha dentro da casa. E ele falava: não, se Deus me der uma casa com só tijolos, eu já tô super feliz. Então ele declarou pra Deus o que ele queria. Se Deus me der uma casa só com tijolos, eu já estou feliz. A palavra tem poder. Então ele orava, especificou o que queria. E depois de um tempo, Deus usou uma irmã. E ela tinha várias casas de aluguel na cidade. E ela chamou esse rapaz e falou pra ele: irmão, vamos visitar comigo ali uma casa que eu tenho que comprar? E ela levou ele em várias casas. E uma delas foi uma casa de tijolo. Era grande, era linda, era maravilhosa, porém era simples. Não tinha, era cimento no chão, era toda de tijolos. Não tinha toda a formosura que as outras casas tinham. Não estava já com a massa corrida, não estava com a cerâmica no chão. Era uma casa bem simples. Grande, porém simples. Cimento no chão e feita toda de blocos, sem nenhum acabamento específico. Mas tinha água, tinha luz. As outras estavam todas acabadas e perfeitas. E ela perguntou pra ele: irmão, de todas as casas que você viu, qual você compraria? Se você pudesse escolher, qual você compraria? Ele olhando para a situação atual, porque Deus ainda deu uma chance para ele escolher qualquer outra casa, mas também mostrou para ele a oração que ele fez. Ele olhou para ela e disse: eu compraria de tijolos. Por quê? Porque o olho dele não estava focado pela fé, estava focado pela vista. E pelas condições que ele tinha, ele não ia conseguir comprar talvez uma casa toda terminada. Por quê? Porque é muito mais caro. E a casa do jeito que tava ali, só no tijolo e com cimento, pra ele estaria perfeita, porque eram as condições que ele tinha. Só que Deus, ele pede pra gente crer nele. E se eu sei que o meu Deus, ele faz o impossível, se eu sei que o meu Deus, ele faz coisas grandes, se eu sei que o meu Deus, ele é ilimitado, que aquilo que eu vejo é pequeno perto do que Deus tem pra mim, o que eu iria escolher? Aquilo que eu tenho condição para conquistar ou aquilo que eu posso conquistar em Deus? Pois ele escolheu a casa de tijolos. Ele falou pra ela, né? Eu escolheria a casa de tijolos. No outro dia, ela foi na casa dele, no barraquinho que ele morava, e falou: irmão, arruma suas coisas. Porque ontem eu perguntei qual casa o senhor queria. Todas aquelas casas que eu te mostrei, elas são minhas. Foram as casas que Deus me permitiu ter ao longo dos anos. E por incrível que pareça, ele mandou te mostrar a casa de tijolos que ainda não estava terminada. E você gostou daquela? Então hoje eu estou passando aquela casa pro seu nome. Ele ficou super feliz, ele ficou super alegre. Porém a sua esposa, quando chegou na casa, ela falou: nossa, bem, que bom que nós temos uma casa, mas de todas as casas que Deus te mostrou, você escolheu logo essa?
E ele olhou e falou assim, mas eu não sabia que Deus ia me dar uma casa. E ela falou, nunca mais olhe para Deus com as suas limitações. Porque quando Deus te perguntar o que você quer, não fala só, Senhor, se possível eu queria andar. É, Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero conquistar. Eu quero viver. Você vai falar além, porque o seu Deus é grande. E a persistência em oração é isso. É enxergar Deus sempre além. Se ele olhasse para você hoje e perguntasse, o que você quer que eu faça? Você seria limitado em dizer, eu só quero uma cesta básica? Ou você diria, Senhor, eu quero poder ir no mercado e comprar tudo que eu quero, todos os meses ter uma mesa bem farta, meus armários estão sempre lotados, nunca falta mais nada dentro da minha casa. Você seria limitado? Ou você veria Deus de uma forma maior? Você não quer só uma cura momentânea. Você quer que essa dor nunca mais volte. Então especifique para Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de detalhes. Persistir em oração nos ensina a confiar mais em um Deus que vai além das nossas circunstâncias. Tudo eu posso por meio daquele que me fortalece. Então por que eu vou pensar pouco? Por que eu vou diminuir o meu Deus? Por que eu vou sonhar pequeno se o meu Deus ele é tão, tão grande? Não é verdade? Mateus 7,9 vai dizer: qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, você lhe daria uma pedra? Jesus nos lembra que Deus ele é pai. E um bom pai, ele não é qualquer pai. Porque tem muito homem no mundo que faz filho aí, é pai nas redes sociais, mas não age como um pai. Então Deus ele prova que ele é pai, mas ele é um bom pai. Ele é atento, ele é um pai cuidadoso. E ele não nos entrega aquilo que vai nos ferir. Afinal, lá em Jeremias 29:11, o plano que Deus deu, o que ele fala é: pode, Bruno, me chama no privado que a gente conversa por lá, tudo bem? Você me manda sua dúvida, eu lhe respondo por lá. O plano que Deus, ele nos deu, são planos bons de dar-nos um futuro com muita esperança. É um plano de prosperidade e não de nos fazer mal ou nos causar danos. Visto por esse lado, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que por mais que nós somos falhos, em todavia Deus ele não falha conosco. Ele é um pai que ele está presente 24 horas do dia para você. E ele não se limita. Então, se você orar para Deus na madrugada você o encontrará. Se você orar para Deus no período da tarde, no período da tarde você encontrará. Se você orar para Deus no período da noite, no período da noite você o encontrará. Por quê? Porque em todo tempo o Senhor, o seu Deus, está contigo. Em todo tempo. O Bruno perguntou o que eu devo fazer quando eu sentir medo. Se o medo for na questão de eu preciso viver algo, mas eu tenho medo do próximo passo, peça direcionamento para Deus. Porque o medo, ele serve para duas coisas. Uma é para te direcionar. Às vezes a gente quer fazer uma ação e Deus ele coloca ali uma situaçãozinha dentro da gente, uma sensação, para que a gente tome cuidado e não tome, como eu posso dizer, ações impulsivas. Porém, muitas das vezes a pessoa dá a segunda opção, como o medo. Como assim, Juliana, a segunda opção? Muitas das vezes o medo te paralisa. Então, se o medo ele tá aí, você primeiramente pergunta para Deus: Senhor, esse projeto a qual eu tenho medo de avançar, pertence ao Senhor ou não? Deus respondendo que sim, você vai pegar o seu medo, vai guardar no bolso, vai falar assim: eu tô com medo, mas eu vou com ele mesmo para essa próxima fase. E vai. O segundo tópico que o medo, ele funciona na vida de alguém e ele acaba muitas das vezes paralisando alguém, é o tópico do permitir que o medo tenha um lugar que ele não precisa ter. Que é o lugar de honra na sua vida, aonde literalmente o medo te paralisa. Então, se o seu medo ele é um medo que te paralisa, fala com Deus, fala pra ele por que você tem medo desse próximo passo e pergunte pra ele: Senhor, esse medo, ele é um direcionador para que eu não tome uma atitude impulsiva, para que eu lembre, né, que o Senhor tá aqui e que
eu pergunte pro Senhor qual vai ser o próximo passo, assim o Senhor me direcione, ou ele está ocupando um lugar que está me paralisando. O Senhor já disse que eu posso viver aquilo, o Senhor disse que eu tenho que seguir em frente e o medo tá literalmente me paralisando. Eu também tive ansiedade por muitos anos e muitas das vezes ela me paralisou em muitas coisas, até o dia que eu perdi totalmente o sentido da vida, o sabor que a vida tinha, e eu falei assim, Senhor, só me recolhe, porque não tem mais sentido. E aí Deus, ele olhava e falava, meu Deus, é cansaço. A ansiedade, ela não é uma frescura, ela não é falta de Deus na nossa vida. A ansiedade, irmãos, ela é um medo compulsivo sobre o futuro. E aí ela vem desestabilizando tudo, o emocional, ela desestabiliza a saúde física, a saúde mental. A ansiedade, ela destrói vidas. E a ansiedade, ela não é algo que você tem. Eu tenho ansiedade, ela não é sua, ela não é algo que você pertence. Por quê? Porque quando eu declaro com a minha boca que eu tenho algo, aquilo me pertence. Eu tenho um batom. Eu tenho uma caneta. Eu tenho um pote de creme de cabelo. Eu tenho uma Bíblia. Então, isso me pertence. Quando eu declaro que eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho qualquer outro tipo de situação, eu declaro que aquilo é meu. E nós não podemos pegar isso pra nós. Então, a forma que o irmão falou é muito importante. No momento, né, eu sofro com ansiedade. E eu creio que Deus, ele fará você ser liberto dessa sensação, trazendo cura, e assim, através da sua cura, você vai, com seu testemunho, curar outras pessoas. Da mesma forma que Deus um dia me encontrou e me resgatou, me curou daquela fase que pra mim foi extremamente difícil, porque sim, a ansiedade, quando você sabe que você já tem ela, o que você precisa fazer? Orar, mas ter ação de buscar ajuda. Não estou falando de você buscar um psicólogo e ficar dopado sempre de remédios. Você vai se adaptando com a medicação que ele for lhe dando, mas você também vai pedindo para Deus te libertar, porque ele tem esse poder. Só que muitas das vezes o processo de cura não é da noite pro dia. Muitas das vezes Deus permite com que o nosso processo de cura ele seja de forma gradual. Por quê? Para que a gente possa passar por esse processo entendendo como todas as outras pessoas passam, para que a gente possa auxiliá-las. Então, assim, você deve sim usar a respiração para acalmar. A ansiedade, irmãos, tem vários métodos que pode te auxiliar. Um dos métodos que eu usava muito era o método dos 5 passos, que é, veja 5 coisas no seu ambiente que você enxerga e fale em voz alta. 5 coisas que você sente. Aí você pensa em uma cor específica, azul. O que nesse ambiente eu enxergo azul? Aí você vai falando o post-it, o pente, a caneta, a escova. Então você vai falando as 5 coisas que você enxerga de uma cor específica. Aí você vai falar 5 coisas que você gosta. E assim você vai sempre pensando nos 5 e fazendo os 5 passos. É bem legal. Depois pesquisa certinho no YouTube, que lá tem psicólogos que falam a importância de fazer os 5 passos, porque isso acalma muito. E toda ansiedade, a gente sente os gatilhos no início. Então a gente consegue, com os 5 passos, já focar nossa mente em outras coisas. Porque às vezes a gente não tá pensando em nada e a ansiedade ataca. Porque a nossa mente, o nosso subconsciente, tá trabalhando em pensamentos sobre aquilo que nos gera gatilho. Por mais que ele não venha à memória. Então a gente precisa sempre estar em oração. Mas uma coisa que eu lhe peço é busque também auxílio em psicólogos. É importante ter ali uma pessoa para te ajudar. Terapeuta. Ore, mas também busque ajuda, tá bom? Porque isso é muito importante também pra melhora do teu emocional. Então já faz aí os 5 passos. Já faz os 5 passos. Já olha pro seu ambiente e já busca 5 coisas que você vê com seus olhos. Busque 5 coisas que você consegue sentir. Eu sinto o vento, eu sinto a brisa, eu sinto nesse momento algo. E vai falando o que eu escuto. Eu escuto passarinhos. Eu escuto o hino de fundo. Eu escuto barulho de gente falando na casa do lado. Então, você vai fazendo 5 passos que você vai, pra glória de Deus, em nome de Jesus. Isso vai te acalmando e vai dar tudo certo. Coloca qualquer coisa, uma música que você gosta. Uma das coisas que me ajudava muito com a ansiedade no meu tratamento foi ouvir o barulho da chuva. Eu colocava direto. Fundos musicais com louvores que tenham o barulho da chuva. Nossa, era maravilhoso. Ia tomar banho ouvindo ali um louvorzinho, um fundinho musical de um louvor com o barulho da chuva. Tomava café ouvindo o barulhinho da chuva, aquilo me trazia uma calmaria dentro de mim. Eu acho que são
passos assim legais. Mas procure também uma pessoa que possa te auxiliar nessa questão. Eu te auxilio assim, né? Te dando direcionamento. Mas tem alguém ali que possa não apenas te escutar, mas também acolher pessoalmente, fisicamente, e te ajudar, porque às vezes não tá dormindo bem, e é importante voltar a dormir bem. Então talvez ele te dê uma medicação pra te auxiliar nesse momento, pra dormir. Então, procure também ajuda, isso é muito importante. Amém? Continuando aqui, Deus, ele não nos entrega aquilo que nos fere, mas ele vai nos entregar aquilo que nós precisamos. E nós precisamos entender que o não de Deus também existe. E nem tudo que eu quero, Deus vai fazer. Por isso que é importante perguntar, Senhor, eu vou buscar por isso. É um propósito que está alinhado ao seu coração? É um propósito que o Senhor pode alinhar sobre a minha vida com o seu coração? Para que eu viva isso? Porque às vezes Deus fala assim, gente, isso daí vai te causar tanto sofrimento, que a gente enxergou agora. Então assim, às vezes ele fala assim, não vai dar certo. Tem muitas situações que não são feitas pra você. De verdade, irmãos, teve situações que eu agradeci a Deus por Deus não ter permitido acontecer na minha vida. Porque eu olhei pro meu passado e eu comecei a tentar lembrar sobre as minhas orações antigas. E, gente, que bom que eu não vivi algumas coisas que Deus não me permitiu viver. E hoje eu agradeço. Porque eu vendo as situações agora, eu olho e falo, nossa, seria um grande caos na minha vida e esse só ia me causar sofrimento. Deus, ele é maravilhoso. Então até o não do Senhor é importante. Só que às vezes Deus, ele fala pra você, eu vou fazer. Só que não é no seu tempo, então ele vai fazer você esperar. E o esperar também faz parte do processo. Juliana, mas eu já tô esperando há 3 meses, eu tô esperando já há 1 ano. Se Deus falou que ele vai fazer e te permitiu esperar, continue orando. Mas eu tenho que orar depois de 1 ano. Deus falou que vai fazer, eu ainda tenho que continuar orando? Sim, você ainda vai continuar orando. Por quê? Porque é importante. Nesse período do esperar, Deus está moldando algo muito importante que vai mudar a sua vida. E o que é, Juliana? Você. No período de esperar, Deus está moldando você. Para que você esteja apto para administrar aquilo que você mesmo pediu em oração. Você pediu algo grande, então Deus precisa te dar estrutura grande para você viver o algo grande que você pediu. Irmãos, todos os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. A persistência também molda o nosso coração. Para discernir o que realmente é pão e o que só parece pão, ou seja, o que é bom e o que só parece bom. Então nós precisamos falar para Deus, Senhor, nos dê discernimento. Se isso é legal para minha vida ou se isso não é legal para minha vida. Se isso é importante e que eu devo acolher e seguir com isso, ou se não. Nós precisamos, irmãos, falar com Deus, conversar com Ele. Nós precisamos buscar a presença do Senhor e entender se aquilo que eu estou fazendo, sonhando ou declarando sobre a minha vida é uma verdade ou se aquilo é só algo passageiro, que pra mim parece ser extraordinário, mas na verdade não é. Entende? E Deus, ele não tem um plano de nos causar o quê? Danos. Então ele não vai permitir que aquilo que te cause dano faça parte da tua vida. Então se já tem algo que te causa dano na sua vida, Deus tira. E se tem algo que não te causa dano na sua vida e que você quer alcançar e que faz parte daquilo que Deus tem pra sua vida, ele vai te moldar até você viver. Então pode acontecer que não seja no agora, mas seja daqui 2 meses. Pode ser que Deus transforme a tua vida em 1 ano. Mas o primeiro passo que Deus vai transformar é você. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo. E lá em Mateus 7,10 vai dizer assim: pedindo-lhe peixe, quem lhe dará serpente? Se seu filho falar pra você, pai, eu quero comer um peixe, você vai lá pegar uma cobra e vai falar, isso é peixe, vai dar pro menino? Não. Nós vamos lutar para ter um peixe. Se o meu filho falar assim, mãe, eu queria comer uma banana, mãe, eu queria comer uma maçã, eu não tenho em casa, eu vou dar o meu pulo, eu vou correr, eu vou orar, eu vou buscar e vamos conseguir essa maçã. Né?
Os pais são assim. Deus, ele não confunde bênção com armadilha. Então ele também não te dá nada antes da hora. Porque senão de bênção vira maldição. Juliana, como assim? Se Deus te der o prêmio da Mega Sena e você não souber administrar, talvez daqui 2 aninhos, por você não saber administrar, você gaste todo esse dinheiro e volte para uma vida de necessidade muito maior do que aquela que você já viveu. Porque se você for ver os prêmios da Mega Sena, para as pessoas que ganharam antigamente, você vai ver que tem gente que já ganhou 200 vezes na Mega Sena e a vida tá sempre ruim. Sempre passando necessidade, não tem uma qualidade de vida melhor, sempre tá vivendo numa vida apertada. Por quê? Porque não sabe administrar. Que adianta ganhar 50 mil vezes e não conseguir usufruir desse dinheiro com sabedoria e ter ele assim como um dinheiro que trabalha para você pro resto da vida. Aí chega numa situação que você tá vivendo, passando por um momento de necessidade, um armário vazio, e você fala, cara, um dia eu ganhei na Mega Sena, eu tô hoje aqui, ó, sem nenhum real no bolso, tendo que pedir para as pessoas me ajudarem para ter o que comer. Por quê? Porque eu não soube administrar. Então Deus, ele te desenvolve antes da bênção, para que você saiba administrar aquilo que você mesmo pediu para ele, para que não vire uma armadilha aquilo que você pediu como bênção. Se algo não chegou até você ainda, talvez não fosse provisão, não fosse a provisão que Deus tem para tua vida. Talvez seja um perigo que Deus te livrou, mas também seja talvez não um momento. Então é importante você perguntar para Deus, Senhor, isso que eu tô passando, isso que eu tô vivendo, eu tenho uma solução. A solução eu vou buscar no Senhor. Mas a pergunta é, para esse projeto, o Senhor vê como bênção ou o Senhor vê que não é algo que o Senhor tem para minha vida? Pergunta para Deus, irmãos. Deus, ele vai te responder. Seja usando um vídeo, seja usando uma live, seja usando uma música, seja na igreja, como o irmão falou, né? Você vai na igreja, Deus ele vai falar com você do início até o fim do culto. Nossa, ele vai usar várias pessoas? Não. Ele vai falar na primeira oração, ele vai falar nos louvores que forem cantados, ele vai falar sobre as testemunhas que forem gerados, ele vai falar na pregação. Deus, ele fala o tempo todo. Ele pode não usar uma pessoa diretamente para falar com você, mas ele vai usar várias formas para falar com você. Então nós precisamos ter o quê? Atenção. Se eu fiz uma pergunta para Deus, eu preciso estar atento para ouvir a sua resposta, porque ele fala. Ele fala. Confiar em Deus exige fé. E a fé, ela nos fortalece. E para ser fortalecida, eu preciso estar em constante oração. Afinal, como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Eu escuto falar sobre Deus, mas eu não busco ele para poder conhecer. Então eu não leio a Bíblia. Se essa aqui é a palavra do Senhor e você nunca leu, será que a gente conhece o Senhor mesmo? Eu amo a Deus, mas eu só oro no dia do desespero. No dia bom eu não ajoelho para agradecer. Será que eu realmente amo a Deus? Ou ele é um gênio da lâmpada que quando eu preciso eu vou lá, busco e ele me dá? Eu vejo ele como um pai? Ou eu vejo ele como alguém que pode me dar tudo o que eu quero? Como eu enxergo Deus? Porque na Bíblia fala que ele é um pai presente. E um pai, eu sou mãe, e eu posso garantir pra você que pai vai falar assim pro filho. Mas também o pai, quando vê uma situação de perigo vindo pra vida do filho, vai falar também não. Filho, cuidado com essa amizade, não é pra você. Porque o pai enxerga além do filho. O filho ainda tem uma visão pequena. O pai já viveu, já tem experiência. Filho, não come isso, que isso dá um perigo no estômago. O filho vai lá e come. Aí ele tem um perigo no estômago. Pai, como você sabia? O pai conhece, filho. O pai conhece o filho e o pai conhece aquilo que é bom e aquilo que não é. E aí, irmão Valdemar? Ele é um pai verdadeiro. Em Mateus 7,11 vai dizer: ora, se vós que sois maus sabem dar coisas boas para os teus filhos, quanto mais o vosso Pai, ou seja, Deus, ele está no céu e ele dará bens aos que lhe pedirem.
O que você tem pedido em oração para Deus? Aqui Jesus, ele sela a promessa que ele fez da persistência em oração. Deus, irmão, ele é muito grande. Deus, ele é maior e melhor do que nós imaginamos. Ele não se cansa de nos ouvir. Ele não se irrita com as nossas lágrimas, ele não se ausenta quando nós oramos apenas uma vez, mas ele dá vários motivos para que a gente volte a continuar confiando e orando e nos conecte novamente a ele. E quando nós persistimos em oração e declaramos em oração: Pai, eu creio que eu vou viver isso. Pai, obrigada pela minha vitória. A gente declara para o mundo que nós sabemos em quem nós temos crido. Quando eu persisto em oração e eu continuo orando e confiando e falando para Deus: Senhor, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto, eu digo para o mundo: eu confio em quem eu tenho crido. Quando eu busco no Senhor forças, cura, ajuda, auxílio, uma transformação, uma mudança, eu mostro para o mundo que eu confio em quem eu tenho crido. Mas você já está orando há 1 ano por isso. Você acha que Deus está nesse projeto? Porque se fosse de Deus já tinha acontecido. Ei, Deus está me moldando para que eu possa ter estrutura. E às vezes, 7 dias em que o mundo foi criado não foi tão difícil como eu sou para ser mudado. Porque, irmãos, nós temos crenças limitantes, nós temos hábitos, nós somos muito cabeça duras. Às vezes Deus fala assim: eu quero que você tenha mais responsabilidade, eu quero que você ore mais. Aí você ora 1 mês inteiro, fervoroso. Passou 1 mês e já não tá mais orando. Ora 1 minuto. Às vezes é a oração do Velozes e Furiosos. Isso foi um Pai Nosso. Nem Deus entende. Então assim, nós precisamos persistir em oração e ter também a nossa vida no altar. Buscar ao Senhor, porque se eu busco a Ele e busco nele, eu o encontro e eu recebo aquilo que eu busquei. E essa é a palavra que o Senhor tem para tua manhã. Nada é impossível para Deus. Eu não sei o que você precisa, se é uma cura, se é uma porta aberta, se é uma restauração na tua família. Eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei de uma coisa: buscar em Deus sempre vai valer a pena. Lá em Mateus 7,12, diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os homens... Calma aí. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, né? Ou seja, tudo o que eu quero que Deus faça por mim, eu faço também pelo outro. Tratar o outro bem, tratar o outro com educação, ajudar o próximo. Porque essa é a lei dos profetas. A persistência em oração nos transforma por dentro. E quanto mais nós oramos, mais nos tornamos parecidos com Cristo. Ou seja, não adianta eu querer viver uma vida com Deus e viver o milagre que eu busco de qualquer jeito. Deus no projeto, ele vai me moldando, me transformando, e eu vou me desenvolvendo, vou crescendo, vou sendo edificada e vou alcançando o que Deus tem para minha vida. E tudo isso também é um processo de transformação e mudança. Então, eu pedi para Deus mudança na minha família. Deus vai mudar você e através da sua mudança você vai mudando a tua família. E Deus vai transformando o teu lar. Eu pedi uma restauração para Deus. Deus vai restaurar você, vai restaurar seu cônjuge. Através dessa restauração de vidas, a sua aliança vai ser restaurada. Eu pedi para Deus uma porta aberta. Você vai entregar currículo, você vai orar e Deus vai moldando você, te capacitando nesse período que você espera para que você consiga aquela oportunidade e se destaque na função que você pediu. Quando nós estamos orando por algo, nós vamos passar a agir com amor, paciência e misericórdia, porque Deus vai nos moldando. E esse é o reflexo no meio do processo de um coração transformado que vive em comunhão com Deus. E Juliana, como eu aplico isso no meu dia a dia? Não pare de orar. Primeira coisa. Os 3 direcionamentos que você tem pro dia de hoje. Não pare de orar só porque ainda você não ouviu a resposta ou porque ainda Deus não mudou o seu cenário. Continue orando. Juliana, mas eu tô cansada. Você não vai orar. Você não vai parar de orar porque você se cansou. Você só vai parar de orar pedindo isso quando Deus fizer. Ou seja, quando o céu se mover a seu favor. E aí depois você vai agradecer. Juliana, mas eu já tô cansada de orar pedindo, então já ora agradecendo. Mas continue orando por isso.
Segundo ponto, continue buscando, mesmo quando o caminho parece fechado. Hoje você olha para sua realidade e você fala, não tem jeito, não tem solução, não tem como isso mudar. Mas Deus, ele fala, tudo você pode por meio daquele que te fortalece. Quem te fortalece é Deus. Ele te fortalece, então você não precisa mais chorar e se desesperar. O que você precisa é confiar. 3, bata na porta todo dia, até que Deus abra essa porta para você. É cura? É restauração? É oportunidade? É mudança no cenário? É uma porta aberta? Ora e tenha ação. Então assim, se eu preciso de um emprego, eu vou só orar? Não, eu vou entregar currículo. Se eu preciso que Deus ele transforme minha família, eu vou só orar? Eu vou orar, vou pedir para Deus me dar sabedoria da forma que eu devo agir dali para frente, para que melhore o ambiente, para que eu edifique o meu lar, para que haja mais harmonia, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. A oração persistente, com ação, ela muda toda a situação. Oração mais ação. Deus, ele muda. Quem ora, o ambiente de quem ora, e transforma completamente o cenário de quem ora. Então, se hoje fosse para te incentivar em algo, o que eu te incentivo é ore. Ore um pouco mais, jejune um pouco mais, busque um pouco mais, santifica-se um pouco mais, continua depositando sua confiança no Senhor um pouco mais. Porque é necessário, irmãos. É necessário a gente orar. Porque Deus, ele movimenta tudo. Tudo. A gente não pode ficar parado esperando que Deus ele faça tudo que a gente precisa também fazer. Tem coisas que ele faz, ele pode fazer tudo. Mas tem coisas que ele vai fazer e vai ter coisas que ele vai esperar você começar a fazer. Ele não é um Deus invasivo. Então ele espera ser convidado. Tô passando por uma situação difícil, eu vou convidar Deus para essa situação. E vou ver as coisas mudarem. Vou entregar essa situação que dói nas mãos de Deus. E vou ver essa situação mudar. Que nem o nosso irmão Bruno falou, eu tenho ansiedade, né? Eu sofro com ansiedade. Na Bíblia fala, entrega a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Entrega o que te sobrecarrega. Entrega aquilo que você acha difícil nas mãos do Senhor. E deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir. Porque aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, ele nos traz alívio e nos ajuda a vencer. Então, ele vai te libertar dessa situação, vai te trazer cura, um testemunho sobre a tua vida, e aí esse testemunho ainda vai edificar outras vidas, porque tudo que Deus faz tem propósito. Então, se um dia Deus me curou, hoje ele me dá direcionamentos para que as pessoas possam buscar e assim também serem curadas. Se um dia Deus restaurou um casamento, ele vai ajudar outras pessoas a restaurarem o casamento através daquele testemunho. Então a pessoa vai falar, olha, eu orei, eu busquei, Deus mudou meu casamento, Deus me deu esse testemunho. E aí ela vai estar te incentivando a orar e buscar também, porque o mesmo Deus que restaurou o casamento dela também vai restaurar o seu. Ele é um Deus maravilhoso, irmãos. Deus é um Deus poderoso. Mas uma coisa importante é a palavra do Senhor que nós lemos hoje. Ela fala sobre persistir em oração, mas ela também fala sobre crer. Se crer, você receberá. Se você busca, você recebe. Mas é tudo no crer. Você entende? É tudo na base da fé. Não é só falar assim, eu acho que Deus vai fazer. Se você acha, então nem busca. Porque o achar não vem de Deus. Quando Deus é sim ou não. Ou você crê que ele vai fazer, ou você crê que ele não vai fazer. Ele não trabalha com talvez ou com será. Ele trabalha com certeza. Você crê que ele vai? Então ora. Ora e recebe. Eu não creio que ele faz, então nem perca o seu tempo. Porque você vai estar orando de manhã e duvidando durante a tarde. E Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com fé. Eu creio. Eu vou buscar. Eu vou profetizar. E eu vou viver milagre. Entendeu? Eu vou aqui, irmãos, orar pra vocês, pra gente encerrar nossa live. Então, esses foram os 3 direcionamentos que Deus tem pra tua vida. Não esqueça desses 3 direcionamentos, porque eles são de extrema importância. Eu vou até depois deixar ele fixado, esses 3 direcionamentos, na legenda do vídeo, tá bom? A aplicação. E aí, os irmãos podem também ver esse vídeo completo depois no YouTube e no Instagram. Vai ficar salvo lá. Aí, os irmãos, vai lá e vê o vídeo, compartilha. Ju, deixa eu ver aqui que Deus falou comigo. Eu entrei na metade do vídeo, deixa eu ver aqui que Deus estava falando sobre essa mensagem. E receba o teu milagre. Busca no Senhor com fé. Para 2026, busca. Tô com medo. Busca com medo, mas busca. E confie no Senhor. Porque o vento pode soprar.
O mar pode se agitar, mas Deus, Ele é sempre maior. E no meio das tempestades da tua vida, Ele vai se apresentar, vai acalmar o mar, vai acalmar o vento e vai te ajudar a viver o milagre que se encontra do outro lado dessa maré. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pai, obrigada por nos ensinar a perseverar em oração no dia de hoje. Mesmo quando o silêncio às vezes parece ser tão grande. Obrigada por nos ensinar, Pai, nos dar direcionamentos daquilo que nós devemos aplicar na nossa vida. Porque fortalecer a fé, às vezes parece impossível. Mas nós cremos, Pai, que o nosso coração, ele está guardado em Ti. A ansiedade, ela não faz parte de nós. Ela, às vezes, passa pela nossa vida. Mas que ela nunca nos paralise. E nunca nos impeça de conquistar e tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Nos ajude, Senhor, levando sobre si as nossas dores, ansiedades, opressão, mágoa, medo, frustrações. Que o Senhor possa nos dar cura e nos ajudar a viver, no tempo certo, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que nunca nos falte constância, esperança e intimidade contigo. Nós cremos, esperamos e descansamos em Ti. Obrigada por estar conosco, obrigada por nos resgatar e obrigada por essa palavra tão linda que nos trouxe direcionamento, resposta de orações e também edificação para a nossa vida. Obrigada por tudo, que o nosso dia, nossa semana seja abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado e honrado através da nossa vida, das nossas ações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, para você que precisa de uma oração, Ju, eu preciso de uma oração específica. Escreve lá no nosso último vídeo, Ju, é oração para família, oração para porta de emprego, oração para cura. Escreve lá no meu último vídeo nos comentários que eu vou deixar a oração escrita salva para você. E aí sempre que você precisar, é só você entrar, vai ter o vídeo salvo ali. Você lê a oração e faz a oração comigo. Amém? Ju, eu preciso de uma oração. Ô, irmão Mateus, vai ter que orar por outra pessoa, irmão, porque graças a Deus eu sou casada. Deus é maravilhoso. Amém. Né? Deus é maravilhoso, que Deus ele te deu uma varoa abençoada pra glória de Deus, que você tenha um casamento abençoado também pra glória de Deus. Amém? Graças a Deus, já temos aqui um casamento abençoado em nome de Jesus. Senhor, eu quero que vocês façam, irmãos, isso. Se os irmãos precisam de oração, hoje 10 horas, nós também temos oração. Ju, eu quero orar com você todos os dias, eu quero que você me ajude em oração. Todo dia 10 horas tem uma oração. Então 10 horas da noite hoje, se você puder, vem. A gente vai orar por você, pela tua família, pela tua casa. Vamos fazer uma oração completa pela tua vida. A gente ora no contexto geral, tá? Porque a gente tá orando por muitas pessoas, então a gente ora por todo mundo, por todos os seguidores novos, por todos os seguidores antigos. E todos os seguidores novos vão entrar no nosso caderno de oração. Então, pra você que começou a nos seguir hoje, eu já vou te colocar aqui no nosso caderno de oração, tá bom? Então, todo mundo que começou a nos seguir hoje vai entrar no nosso caderno de oração. E eu oro por você todos os dias desse ano, para que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, profetizando coisas boas sobre a tua vida. Então, todos os novos seguidores entram no nosso caderno de oração assim que acabar a live. Eu já escrevo o nome de vocês. E para você que quer orar comigo, hoje, 10 horas, temos oração. A próxima live de devocional, igual essa, será na sexta-feira, 5h40 da manhã. Ju, hoje eu vou perguntar pra Deus o que Ele quer pra minha vida. E sexta. E na sexta-feira eu tô aqui pra ouvir o que Deus vai falar comigo. Glória a Deus. Venha. Vai ser uma bênção te receber na nossa live da manhã. Sexta-feira, às 5h40 eu vou estar aqui pra trazer uma resposta e uma edificação pra tua vida através das nossas lives. Amém? Então, fiquem na paz. E vamos orando, tá? 10 horas eu tô aqui por oração, pra quem for orar comigo. Pros novos seguidores, bem-vindos. Sejam bem-vindos, que Deus te abençoe, que Deus te acolha, independente da sua religião, da sua crença, que você seja bem-vindo aqui, que Deus ele fale contigo, Ele te dê uma resposta, um direcionamento pra tua vida e que você se sinta sempre acolhido no nosso perfil. Que Deus te abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida em todo momento. 10 horas eu tô com vocês por oração, a live vai ficar salva no YouTube e no Instagram, pra quem quiser assistir depois, e seja bem-vindo sempre. Preciso de uma oração específica, quero que você fale sobre um tema específico, comenta no último vídeo, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.